Bem-vindos ao episódio 4 da série Como Interpretar a Bíblia Corretamente. Hoje vamos ver que a Bíblia não foi escrita num estilo só, gêneros literários. Olha, essa frase aqui, ela resume o nosso papo de hoje. Pensa comigo, você recebe uma carta de amor e tenta ler como se fosse, sei lá, um contrato de aluguel. Seria um desastre, né? Toda a emoção, a intenção, tudo iria por água abaixo. Pois é, muitos erros de interpretação da Bíblia nascem justamente daí, de aplicar as regras erradas ao texto errado. E isso já nos leva para a ideia central de hoje. Para a gente conseguir ler a Bíblia do jeito certo, a primeira coisa é entender o que ela de fato é. E o ponto de partida é esse aqui. Ela não é um livro só, com um estilo único do começo ao fim. É muito mais produtivo pensar nela como uma biblioteca. Isso mesmo, uma coleção de livros, escritos ao longo de séculos por autores diferentes, em estilos completamente diferentes. Nessa biblioteca, a gente tem seções: história, poesia, profecia, cartas, e cada uma delas tem suas próprias regras de leitura. Ignorar isso é como entrar na seção de manuais de instrução procurando um poema de amor. Não vai funcionar. Então vamos entrar na primeira grande seção dessa biblioteca, as narrativas, a parte da história. Livros como Gênesis, Reis, os Evangelhos, eles contam histórias. Mas aí vem a grande pergunta: como a gente deve ler essas histórias? E aqui está a grande chave para entender as narrativas, a diferença entre o que é descritivo e o que é prescritivo. Descritivo, bem, só descreve, relata o que aconteceu, ponto. Já o prescritivo é como uma prescrição médica, ordena o que a gente deve fazer. Entender essa diferença é fundamental para eu não cometer uns erros bem graves de interpretação. O exemplo clássico disso é a história do rei Davi. A Bíblia descreve em detalhes o adultério dele, o assassinato que ele cometeu para encobrir, tá tudo lá. Mas a Bíblia não está dizendo faça como Davi, de jeito nenhum. A história está ali para mostrar a tragédia do pecado, as consequências terríveis. É um alerta moral e não um exemplo a ser seguido. É descritivo, não prescritivo. Agora, saindo da seção de história, a gente vira um corredor e entra num ambiente totalmente diferente, o da poesia e da sabedoria. Em livros como Salmos, Provérbios, Jó, a linguagem muda da água para o vinho. A gente não está mais lendo um relato de fatos, mas uma expressão da alma. O lance da poesia não é dar um relatório científico. A ideia é usar figuras de linguagem, metáforas e imagens para comunicar verdades profundas e experiências humanas de um jeito que toque o coração. É a linguagem da emoção, da adoração, da dor, da esperança. A poesia bíblica é maravilhosa, mas se a gente não prestar atenção no gênero, pode dar muita confusão. Dá uma olhada nesse exemplo do Salmo 91, que usa uma imagem super poderosa para falar da proteção de Deus. Se a gente lê isso literalmente, bom, a gente vai achar que Deus é uma ave gigante com penas, o que seria, convenhamos, bem bizarro. Isso é uma metáfora. A imagem de um pássaro protegendo os filhotes debaixo das asas fala sobre cuidado, refúgio, segurança. É poesia, não biologia. Respeitar o gênero literário aqui nos permite entender a verdade, sem cair num literalismo sem sentido. Seguindo pela nossa biblioteca, a gente chega na seção de profecia. Muita gente já pensa logo em bola de cristal, em adivinhar o futuro. Mas essa é uma visão assim bem limitada do que os livros proféticos realmente são. O principal papel do profeta era ser um porta-voz de Deus para o seu próprio povo, na sua própria época. O trabalho deles era chamar o povo de volta para a aliança, alertar sobre as consequências do pecado e, no meio de tudo isso, anunciar a esperança e as promessas de Deus para o futuro. Agora, avançando para o Novo Testamento, a gente encontra uma seção gigantesca, as epístolas, ou, falando de um jeito mais simples, as cartas. De Romanos a Judas, o que a gente tem são correspondências de verdade, escritas para igrejas e pessoas reais. E esse é o ponto. Uma carta tem começo, meio e fim. Ela está respondendo a problemas reais que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto, por exemplo. Por isso, pegar um versículo solto de uma carta, sem entender o argumento todo, é como ouvir uma frase no meio de uma ligação e achar que entendeu a conversa inteira. É a receita para o desastre. Quer um exemplo bem claro? No fim da vida, o apóstolo Paulo, numa carta, faz um pedido bem pessoal para Timóteo. Isso é um pedido pessoal, um detalhe histórico. Paulo estava com frio e pediu a capa dele. Fim. Não tem nenhuma doutrina secreta aqui sobre o uso de capas. Entender que estamos lendo uma carta pessoal nos impede de transformar um detalhe do contexto em uma ordem universal para todo mundo.
Para terminar nosso passeio, a gente chega na seção talvez mais famosa e mal compreendida da biblioteca, a literatura apocalíptica, como em parte de Daniel e, claro, no livro de Apocalipse. A primeira coisa a saber, a palavra Apocalipse significa revelação. Esse tipo de livro, cheio de símbolos, visões e imagens fortes, foi escrito para encorajar a gente que estava sofrendo perseguição. O objetivo não era dar um cronograma do fim dos tempos, mas sim mostrar que, apesar do caos aqui na Terra, Deus está no trono e o seu plano vai triunfar. Então, tentar encaixar cada símbolo de Apocalipse com a manchete do jornal de hoje é usar o gênero do jeito errado. A mensagem principal do livro é de consolo e esperança. É para dizer: não importa o tamanho do mal, aguentem firme porque Deus está no controle e a vitória final é dele. Então, para resumir nosso tour, temos 5 perguntas-chave. Para as narrativas, a gente pergunta: o que aconteceu? Para a poesia, o que o coração sentiu? Para a profecia, qual é o chamado? Para as epístolas, qual é o argumento? E para o apocalíptico, qual é a esperança? Usar a chave certa para cada porta já é um passo de gigante. Mas fica a pergunta, né? Será que existe uma chave mestra? Um princípio que conecta todas essas seções e nos ajuda a ler a biblioteca inteira como uma única e grande história? A resposta é sim. E é exatamente sobre isso que vamos conversar na nossa próxima análise. No episódio 5, vamos usar a chave mestra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente se vê lá.